Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 13 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é polêmico: derivada da função cosseno pela definição. Não é só usar aquela propriedadezinha simples, não. Tem que aplicar a definição de derivadas. Então, bora começar. Vamos começar com calma do começo, sem pressa. O que é cosseno e seno? Bora fazer uma revisãozinha aqui de pré-cálculo. A função cosseno e seno são funções trigonométricas que envolvem relações entre lados e ângulos de um triângulo retângulo. Então, por exemplo, nós temos um triângulo retângulo aqui, que é um ângulo de 90 graus. Eu determinei aleatoriamente esse ângulo aqui como sendo o ângulo X. Eu poderia escolher o ângulo de cima também. Tá? Isso aqui é livre. O seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto ao X é o A. E o cateto adjacente ao X é o B, é o cateto que está mais perto. Lembrando que catetos são os ângulos que formam o ângulo de 90 graus. E a hipotenusa é o outro lado, né? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno vai ser A sobre C. Beleza? Essa é a definição. E o cosseno vai ser o cateto adjacente, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é igual a C. Então essa é a definição bem simples. Lembrando que esse ângulo aqui, o X, ele é um ângulo variável, né? Por exemplo, você pode pegar um ângulo ali de 30 graus, você pode aumentar um pouco e colocar um ângulo de 60. Então, tem várias possibilidades aí para esse ângulo X. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso é um ângulo notável, né? Muitas vezes a gente tem até que decorar isso. Só que, como a gente está em cálculo, normalmente a gente pode usar a calculadora na hora da prova. Então, depende, né, do seu professor da faculdade, se você tem que decorar isso ou não. Na dúvida, você pode pôr na calculadora. E a dica para você usar a calculadora é não confundir radianos com graus. Na calculadora, você tem que verificar se ela está em graus ou em radianos. Porque se estiver em radianos e você escrever cosseno de 30, a calculadora vai entender cosseno de 30 radianos, que é completamente diferente de 30 graus. Conheço vários alunos que foram mal na prova, não conseguiram passar em cálculo de primeira, porque confundiu radiano com grau. Confundiu não, né? Não verificou qual era a unidade da calculadora. Então, muito cuidado com esse detalhe. E um outro exemplo, esse ângulo X pode ser 60 graus e o cosseno de 60 é meio. Perceba que pode ser 1, esse lado pode ser 1 e esse lado pode ser 2. Ou esse lado pode ser 3, esse lado aqui 6. Então tem várias possibilidades, só que a escala é sempre a mesma. Se você pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa, quando o ângulo for 60 graus, vai dar sempre meio. Beleza? Esses conceitos aqui de pré-cálculo, matemática básica, é extremamente importante para você passar em cálculo de primeira. Muitas vezes o professor passa isso aqui correndo, já assumindo que você sabe. Tá? Então, cuidado com isso. O que não é função seno e função cosseno? Existe um outro tipo de função chamada de função inversa trigonométrica. Na função inversa trigonométrica, a gente coloca o termo arq antes do seno ou antes do cosseno.
Então é arco-seno ou arco-cosseno. É bem diferente, tá? Aqui não é simplesmente cateto oposto sobre hipotenusa, não. Primeira coisa, a resposta do arco vai ser o ângulo. É o contrário, entendeu? E antes, o seno de x era A sobre C. Aí agora a gente inverte. Colocamos o A sobre C aqui e a resposta vai ser x. É como se você trocasse a resposta do seno pelo ângulo. Por isso que chama de inversa, né? Beleza. A ideia por trás aqui é o seguinte. Arco seno de A sobre C. Você tem que pensar assim, ó, o seno de qual ângulo vai dar A sobre C? Então é só, eu quero deixar bem claro que arco cosseno e arco seno são funções completamente diferentes de seno e cosseno. Tá? Então, derivada, limite, integral de função trigonométrica é diferente de limite, derivada, integral de função inversa trigonométrica. E para você passar em cálculo de primeira, essa diferença tem que estar bem clara. Tá? Vamos colocar um exemplo numérico para ficar mais fácil? Aqui, por exemplo, o arco cosseno de B sobre C, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa, a resposta vai ser 30 graus. Antes, o cosseno de 30 era B sobre C. Então, a gente simplesmente trocou 30 com B sobre C. Por isso que é chamado de inversa trigonométrica, tá? É como se você trocasse o x com o y. Enfim, não vou aprofundar em funções inversas nessa live. Mesma lógica aqui. Arco cosseno de B sobre C é 60 graus. Por quê? Porque o cosseno de 60 graus é igual a B sobre C. Fechou? Quando eu coloco exemplo numérico, fica mais fácil de entender, né? Quais são as vantagens? Ou seja, por que eu estou passando isso para vocês? O foco dessa aula, galera, é derivar a função cosseno de x pela definição. E eu não estou passando isso aqui à toa. É comum em prova, os alunos travam demais e dá trabalho. Você tem que saber muita propriedade, enfim, não é uma questão simples, não. E cai na prova. Então eu vou explicar isso aqui passo a passo, com muita calma, para todo mundo entender. Basicamente, nós já sabemos que a derivada de cosseno é menos seno. Se você não sabe isso, é porque você ainda não chegou nessa matéria de derivadas. Mas eu te garanto que você vai ver isso, tá? E o que nós vamos tentar fazer é provar que a derivada de seno de x, não, a derivada de cosseno de x é igual a menos seno de x. Sempre que o enunciado pedir derive pela definição, você não pode simplesmente usar as propriedades. Você tem que usar a definição de derivada para demonstrar. E isso cai num problema de limites. Tá? Agora, se não falar nada, aí você pode aplicar direto. Então, isso aqui é muito comum. Derivada de cosseno, menos seno. É imediato, você não faz conta. Mas se colocar pela definição, aí você tem que tomar muito cuidado. E para você passar em cálculo de primeira, tem que saber derivar pela definição. Eu conheço vários professores que adoram colocar isso na prova. Sempre tem uma questãozinha ou outra, derive pela definição. Enquanto a derivada da função raiz de x pela definição. E isso trava vários alunos. Porque o aluno tem trauma disso aqui. Normalmente os exercícios ficam grandes, mas eu vou explicar aqui com uma didática mais tranquila, sem pressa, todo mundo vai conseguir entender. Tá bom? Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Olha só, galera. Eu recebo muito essa mensagem. Não entendo a aula do professor. O professor explica rápido demais. O professor explica numa linguagem complexa e eu não entendo nada. E não sei se acontece com você, mas para você passar em cálculo de primeira, você não pode voltar para casa com dúvida. Tá? Isso vai virando a bola de neve.
E muito aluno, às vezes, fica com vergonha de perguntar alguma coisa para o professor, porque às vezes fica pensando que a dúvida é simples demais, ou que vai passar vergonha na frente da turma, ou fica com um pouco de medo, né, da reação do professor. Enfim, muita gente, muito aluno, volta com várias dúvidas sobre a aula para casa. E isso vira uma bola de neve, porque aí chega na próxima aula, você vai ter mais dúvida ainda, e, nossa, ao invés da prova, acumula tudo, você não consegue estudar em casa. Então, dica para vocês, não importa se o professor ele pega pesado ou não, se você entende a aula ou não, tem que tirar dúvida, galera. Eu era aquele aluno chato, aquele aluno que assim, não entendi não, eu levantava a mão toda hora, professor, explica de novo que eu não entendi não. E se for assim? E se acontecer isso? Aí acabava a aula, eu ficava mais uns 10 minutos com o professor batendo papo com ele. Então, eu adoro tirar dúvidas. Galera, eu passei em cálculo de primeira com 100% da nota. Não foi fácil, não. Eu tive que estudar muito, mas eu consegui. E essa técnica aqui, de não ir para casa com dúvida, ajuda demais. Tá? Fica essa dica aí para vocês. E olha só, para você conseguir acompanhar a aula do professor, infelizmente isso não depende muito de você, né? Tem vários tipos de professor e às vezes você se identifica mais com um, às vezes você não gosta mais de outro, isso é muito relativo. Então você tem que aprender a estudar em casa. Você tem que achar um método para estudar em casa, então encontrar um mentor, um monitor para te ajudar. Então, tem várias técnicas de estudo. Tenta identificar qual a técnica que funciona mais para você, tá? Se quiser que eu fale mais sobre isso, sobre técnicas de estudo, coloca aqui nos comentários. Acho que pode ser um tema interessante para a próxima live. Próximo, prova presencial de cálculo. Gente, acabamos de sair da pandemia. Na verdade, a gente não saiu, né? Mas as coisas estão voltando ao normal aos poucos. Mas durante essa pandemia, a prova foi online. Então, a gente ficou aí uns 3 semestres com prova online. E assim, muito aluno passou em cálculo sem saber a matéria. Porque consegue consultar o livro, consultar o caderno na hora da prova, faz a prova em grupo, consulta o Google. O ensino à distância ele é muito bom, né? A aula rende mais, mas tem esse problema, né? Não tem como fiscalizar se o aluno realmente sabe. Então, estou recebendo vários alunos que passaram em cálculo, mas chega lá no cálculo 2 sem saber o cálculo 1. E dessa vez, pessoal, já está confirmado, mais de 90% das faculdades voltou para o regime presencial. Então, você tem que decorar as fórmulas, você não pode consultar nada, às vezes nem tem formulário, né? Você tem que decorar as fórmulas. Se tiver formulário, você tem que saber ler o formulário do professor, cada professor mostra de um jeito diferente. Você tem que administrar seu tempo, normalmente você tem 1h30, 2 horas para fazer a prova. Então, muita gente sabe a matéria, estudou muito, mas chega lá e fica, sei lá, 60% da prova na mesma questão. E perde tempo, tem que saber administrar o tempo de prova. E tem mais um fator aqui, que é calculadora. Eu conheço vocês que saíram aí do colégio agora, estão chegando na faculdade, nunca viram calculadora na vida. Tem faculdade que deixa, tem faculdade que não, mas a maioria da faculdade deixa usar calculadora. Aí vem a grande questão. Qual calculadora? Não é qualquer calculadora que você pode usar na prova. Porque tem calculadora que é quase um computador. E essas aí são consideradas cola, né? Você pode até escrever coisas, mandar mensagem. Essas aí não pode, não. Você tem que usar aquelas calculadoras científicas, aquelas mais simples. O preço normalmente varia entre 50, 100, 150 reais, alguma coisa desse tipo aí. Calculadora gráfica normalmente não pode usar. Então, você tem que aprender a usar a calculadora. Por exemplo, você tem que conferir se ela está em radianos ou se ela está em graus. Você tem que saber inserir a expressão na calculadora. E se você não treinar isso antes, chega na hora da prova, você vai demorar tanto para colocar a expressão na calculadora que às vezes é mais fácil você fazer na mão.
você fazer a conta na mão. E o pior de tudo, se você não confia na calculadora, você não sabe se você acertou ou não. Aí muita gente faz a conta na calculadora e depois fica conferindo. Então você tem que pegar essa segurança. Tá? Então, esse é um medo muito comum. O medo da prova presencial de cálculo, depois de ficar aí 3 semestres na pandemia, né? Acostumado com a online. Imagina você começando no cálculo 3, sem saber o cálculo 1 nem o 2. Gente, isso é um suicídio. Porque você vai fazer cálculo 3, mas na verdade você vai ter que fazer várias matérias ao mesmo tempo, né? Vai ser um grande desafio. Mas fica a dica para vocês. Galera, a matéria é grande, mas para você passar em cálculo de primeira, você não tem que saber tudo. Essa é a grande sacada. Você tem que otimizar os seus estudos. Tenta estudar o que tem mais chance de cair, fazer uma análise do plano de aula, do perfil do professor, o perfil de provas antigas. Por exemplo, eu vou revisar matemática básica. Você não tem que revisar a matemática básica inteira. Afinal, você tem outras matérias para estudar, né? Então, tem várias técnicas de estudo. E o que eu posso falar é isso. Não tem que saber tudo. Afinal, você não vai dar aula de cálculo, né? Seu objetivo é passar em cálculo de primeira. Tenta otimizar o estudo. Não precisa de ficar, sei lá, 10, 12 horas estudando todo dia, ficar virando noite. Tem várias técnicas mais eficientes. Quais são os pré-requisitos para você acompanhar a aula de hoje? O primeiro pré-requisito é a definição de derivada. A definição de derivada é esse limite aqui. Então, presta atenção. Sempre que o enunciado falar derive pela definição, você não pode usar as propriedades de derivada. Esse é um exercício de limites. Você vai ter que resolver esse limite aqui. E é o mesmo limite para qualquer função derivada. Qualquer função que você imaginar aqui, por exemplo, seno de x, e elevado a x, ln de x, qualquer função que você imaginar. Você vai substituir aqui e vai resolver esse limite. Só que esse limite ele não é tão simples assim, tá? Ele normalmente é um limite do tipo 0 sobre 0 e a gente vai ter que manipular o máximo possível para resolver. Então, se a função for ln de x, você tem que saber a propriedade do logaritmo. Se a função for e elevado a x, tem que saber as propriedades de potência. Se a função for, sei lá, 2 elevado a x, por exemplo, derivada de 3 elevado a x, tem que saber essa propriedade de potenciação para você manipular o limite. O foco da aula de hoje é a derivada do cosseno de x. Então, adivinha? Você tem que conhecer as propriedades de trigonometria para manipular o limite. Porque esse limite aqui ele sempre vai dar 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é uma indeterminação. Aí a gente manipula o limite, depois resolve. É sempre assim. E os alunos travam muito nessa matéria. Conheço vários alunos que estavam tentando passar em cálculo de primeira, mas quando cai lá no exercício, na prova, derive pela definição, já bate aquele medo, né? Antes de começar o exercício. Isso acontece porque esse exercício ele exige que você sabe vários conceitos básicos. E eu sei que a maioria dos alunos não conhece bem a base. E é por isso que, em vez de só passar a derivada do cosseno pela definição, eu não vou assumir que você já sabe a base, porque eu sei que você não sabe. Isso aqui não é uma aula de faculdade, entendeu? O meu objetivo aqui não é passar a matéria, porque eu tenho prazo para cumprir. O objetivo aqui é que realmente todo mundo consiga acompanhar essa aula, todo mundo consiga entender. E se precisar, a gente fica a tarde inteira aqui, eu não estou com pressa. Então vamos lá. O grande objetivo dessa aula é derivar a função cosseno pela definição, passo a passo, com muita calma. Primeiro requisito, então, é a definição de derivadas. Esse limite aqui vai aparecer várias vezes para você, então já vai acostumando com ele, com essa cara, tá? Vai aparecer várias vezes. O segundo pré-requisito é uma propriedade de trigonometria. Sempre que você tem cosseno de uma soma, você pode separar em
cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno A vezes seno B. É uma propriedade de trigonometria, não vou demonstrar ela aqui, não é o foco dessa aula, mas a gente vai ter que aplicar essa propriedade para manipular o limite. Ok? Daqui a pouco eu vou explicar quando a gente vai usar ela. O terceiro pré-requisito é a primeira equação fundamental da trigonometria. Por que eu estou passando regra de trigonometria? Porque a gente vai derivar a função cosseno. A função cosseno é uma função trigonométrica e para resolver esse limite aqui, tem que conhecer as propriedades de trigonometria. Todas? Claro que não. Só essas aqui que eu estou explicando. Então vamos lá. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Muito fácil de demonstrar, você consegue demonstrar isso pelo teorema de Pitágoras, enfim. Eu quero manipular um pouco essa equação. Multiplica todo mundo por menos 1. Então vai ficar menos seno menos cosseno igual a menos 1. Tá bom? Para você passar em cálculo de primeira, as relações trigonométricas, né, são extremamente importantes. Porque a gente sempre trabalha com derivada, limite, integral de funções. Né? Pode ser função seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. Então, não despreza a trigonometria, tá bom? Multipliquei todo mundo aqui por menos. E depois, eu simplesmente passei o menos cosseno para a direita. Aí ficou mais. Ok? Só isso. Multipliquei todo mundo por menos 1, depois isolei. Eu vou usar essa relação aqui, ó. Aonde tem menos seno ao quadrado de x, eu posso escrever como cosseno ao quadrado de x menos 1. Só isso. Vai ter um momento na resolução do exercício que eu vou usar essa regra. Tá bom? E eu quero passar ela antes, porque eu sei que na hora de fazer o exercício, como ele é muito grande, se eu fizer isso aqui rápido, ninguém vai entender. E é o que acontece muitas vezes na sala de aula. Então, quando você pega o livro do Sturt para estudar, ele já assume que isso aqui, tudo que eu estou passando é óbvio. Normalmente já pula um monte de passo e chega na resposta rápida. E é por isso que muita gente não entende a aula, ou então acha o livro muito complexo. Só que isso não vai acontecer aqui. Tá? Eu quero fazer você passar em cálculo de primeira, então eu vou passo a passo, sem pressa. Bora para o próximo pré-requisito. Essa aqui é mais simples. Diferença de dois quadrados. Isso é um produto notável, né? Sempre que você tem quadrado primeiro menos quadrado segundo, você pode separar em A mais B, A menos B. Só que a grande sacada é que o contrário também é válido. Se você tem A mais B vezes A menos B, você transforma em diferença de dois quadrados. Agora eu vou fazer uma manipulação, tá? Que a gente vai usar na resolução do exercício. Olha só. Quando a gente começar o exercício de derivada, cosseno pela definição, vai aparecer esse termo aqui, ó. Cosseno de x menos 1. E, para manipular esse cosseno de x menos 1, eu vou multiplicar em cima e embaixo o cosseno de x mais 1. Eu posso fazer isso, não posso? Por quê? É como se eu tivesse multiplicado por 100, depois dividido por 100, eu estou multiplicando por 1. Se eu multiplico por 1, não altero o resultado, então está certo. Tá? Para você passar em cálculo de primeira, essa manipulação é muito comum. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, se você multiplicar por 10 e dividir por 10, não tem problema nenhum. Tá bom? Beleza. Eu multipliquei em cima e embaixo por cosseno de x mais 1. E agora só escrevi de novo na mesma fração. Tá? Sem pular passo. Eu coloquei esse termo vezes esse, tudo no numerador, e mantive esse termo aqui embaixo. Só escrevi de novo para ficar mais organizado. Aí, agora que a gente vai usar aquela propriedade. Cosseno de x menos 1, cosseno de x mais 1. O A é o cosseno e o B é o 1.
Então a gente vai escrever a ao quadrado menos b ao quadrado. Porque a gente tem a menos b que multiplica a mais b. Entendeu? É exatamente aquela propriedade. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado. O a é cosseno e o b é seno. Então, onde tem cosseno de x, vai virar cosseno ao quadrado. Onde tem 1, vai virar 1 ao quadrado. Então, depois de aplicar a fórmula, nós temos cosseno ao quadrado de x menos 1. E presta atenção, para que a gente vai transformar cosseno de x menos 1 nesse termo? Parece que ficou mais difícil, né? Só que, você lembra desse pré-requisito aqui? Que o cosseno ao quadrado menos 1 pode ser escrito como menos seno ao quadrado? Pois é, a gente vai substituir. Esse numerador, cosseno ao quadrado de x menos 1, ele é menos seno ao quadrado de x. Essa parte que eu expliquei aqui agora é essencial para a gente resolver o exercício. Então, tenta fazer o exercício em partes, tá? Daqui a pouco eu vou começar a resolver a derivada do cosseno pela definição e eu vou usar esses elementos aqui várias vezes. Se você não entender algum passo, volta aqui no vídeo e tenta assistir de novo, tá? Para você passar em cálculo de primeira, esse tipo de manipulação é extremamente importante. É muito comum a gente tentar reescrever uma função de uma outra forma, com o objetivo, claro, né, de facilitar o exercício. O último pré-requisito é o limite fundamental. Limite, quando o h tende a zero, do seno de h sobre h é igual a 1. É isso aqui que a gente vai usar para resolver o limite. Por que isso é igual a 1? Isso é um tema para outra live, tá? Que não é óbvio, não. Tá para demonstrar, mas não é óbvio. E se eu mudar a letra aqui, não faz diferença, né? O x tende a zero, seno de x sobre x. Isso também vai dar 1. Para demonstrar isso aqui, a gente tem que jogar no círculo trigonométrico, enfim, isso aqui dá trabalho, não vou aprofundar nisso nesse vídeo, não. Mas para você passar em cálculo de primeira, esse limite aqui é o primeiro limite fundamental. É muito comum nas provas. A gente usa essa identidade para resolver vários limites que têm funções trigonométricas. Bom? Bora começar. Função cosseno de x. A gente vai resolver a derivada dessa função pela definição, ou seja, a gente tem que substituir nesse limite. E, para você passar em cálculo de primeira, coloque isso na sua cabeça. Sempre tenta organizar e colocar as coisas de um jeito mais fácil. Em vez de sair resolvendo esse limite todo aqui, olha o que eu gosto de fazer. Eu primeiro calculo o f de x mais h. Depois, eu calculo o f de x mais h menos o f de x, que é o numerador. Para depois calcular o limite todo. Confie em mim. Faz assim que você vai acertar o exercício. E essa técnica que eu estou te passando agora, ela serve para qualquer função. Tá? Você vai derivar qualquer função pela definição, em vez de sair fazendo tudo dentro do limite, separa em passo 1, 2 e 3. Então, só lembrando, passo 1, só o f de x mais h. Passo 2, o numerador todo. E o passo 3 é a resolução do limite. Beleza. O passo 1 é calcular o f de x mais h. Gente, é simplesmente substituir o x por x mais h. Não tem muito segredo aqui, não. Aonde tinha x, agora virou x mais h. Só isso. O passo 1 é o mais fácil. O grande desafio é o passo 2. É aqui que a gente vai focar a nossa energia. Todos aqueles conceitos que eu passei lá no pré-requisito, a gente vai usar aqui no passo 2. Tá? Mas pode ficar tranquilo que eu vou revisar a fórmula. Sempre que eu usar algum pré-requisito, eu vou destacar ela aqui em azul.
Caso você não entenda ou tenha esquecido disso, volta na parte de pré-requisito que você vai conseguir acompanhar, tá bom? E também qualquer dúvida põe aqui nos comentários. Prometo que eu vou ler todos. Seguinte, o segundo passo é calcular o numerador, calcular a diferença, né? F de x mais h, já calculamos, é o cosseno de x mais h, menos o f de x. O f de x foi dado no exercício. É só substituir. Entendeu? Só isso. Aí agora nós temos o cosseno de uma soma. E cosseno de uma soma, aplicando essa regra, a gente vai separar em cosseno x cosseno h menos seno x seno h. Beleza? Só isso. Eu apliquei aquela relação trigonométrica. Agora, olha esse termo aqui que eu estou marcando em vermelho. Esses dois termos, eu quero colocar eles em evidência, só que eu vou fazer bem devagar. Daqui para cá, eu simplesmente troquei de lugar esses dois termos, ok? Simplesmente troquei. Eu vou escrever o cosseno antes desse termo. Aí fica mais fácil de enxergar o termo que eu vou pôr em evidência. Então foi isso que eu fiz dessa linha para cá. Só troquei esses dois termos de lugar. E agora eu vou colocar o cosseno de x em evidência, porque é um termo comum. Se eu coloco o cosseno de x em evidência, galera, vai sobrar cosseno de h menos 1. Por quê? Quem não entendeu isso, presta atenção. É só você multiplicar. Ó. Multiplica de volta que você vai voltar para o mesmo lugar. Cosseno de x vezes cosseno h menos o cosseno de x vezes 1. Você volta para o mesmo lugar. Bom? Beleza. Aí agora a gente vai usar exatamente o que eu expliquei no pré-requisito. Para você passar em cálculo de primeira, esse tipo de manipulação é muito comum. A gente multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor para tentar transformar a expressão, né, num formato mais fácil. A regra é você não pode mudar o valor. Você só escreve de uma outra forma. Então, multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor. E agora eu vou usar aquele produto notável, né? Diferença de dois quadrados. Então, em cima vai ficar cosseno de h menos 1, cosseno de h mais 1, no numerador. Aí, quadrado primeiro, cosseno ao quadrado de x. Quadrado segundo, igual a 1. E esse termo, que é esse numerador, a gente já viu que vai ser igual a menos seno ao quadrado. É só você usar aquela relação fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, depois você isola. Então, esse numerador pode ser escrito com menos seno ao quadrado de x. Aqui eu fui um pouco mais rápido porque eu já expliquei isso lá atrás. Se você não entendeu, pausa o vídeo e volta. Beleza? Bora continuar. Estamos chegando quase no final. Olha só. Aqui eu peguei o seno ao quadrado de x e separei em seno vezes seno. Afinal, quando está ao quadrado, né, é só você multiplicar o número por ele mesmo. Essa é a definição de potência. Para você passar em cálculo de primeira, a matemática básica é essencial, né, gente? Se você tem 3 ao quadrado, é 3 vezes 3. Então, seno ao quadrado é seno vezes seno. Só isso que eu fiz. Esse termo, que é essa separação, é extremamente importante para resolver o exercício. Tá? E tá vendo esse menos aqui? Eu simplesmente coloquei antes. Eu posso fazer isso porque está todo mundo multiplicando. Agora, presta atenção. Tá vendo que eu tenho esse menos aqui? É como se eu tivesse duas subtrações. Eu tenho esse termo menos esse. Entendeu? São duas coisas que estão subtraindo. Se você prestar atenção nesses dois termos, existe um termo em comum, que é o seno de h. Vou colocar ele em evidência. Eu vou colocar só um seno em evidência. Aqui tem dois senos, aqui tem um. Então, existe um termo em comum. Vamos lá. Como eu coloquei em evidência,
eu vou escrever de novo sem o seno de H. Vai sobrar só esse termo. Beleza? E aqui também. Coloquei em evidência, então você escreve sem ele. Vai escrever só essa parte aqui. Tá em dúvida? Multiplica de volta. Seno de H vezes esse termo, seno de H vezes esse termo. Perceba que você vai voltar exatamente para a linha superior. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que dominar essa habilidade de colocar em evidência. Você tem soma ou subtrações, apareceu um termo em comum, coloca em evidência. Beleza? Fechou. Então agora, a gente tem tudo que a gente precisa para resolver o limite. Tá? Isso aqui é o final do passo 2. A gente pegou o limite, né? O numerador do limite, e simplificou o máximo que a gente conseguiu. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse numerador e vou dividir ele por H. Então, todo mundo que está aqui, ó, representa o numerador desse limite. Lembra que eu fiz passo a passo? Em vez de dividir por H, eu posso simplesmente multiplicar por 1 sobre H. Aí você evita de pôr uma fração embaixo da outra, né? É só você lembrar que toda multiplicação é uma divisão. 3 meios, que é 3 dividido por 2, também pode ser escrito como 3 vezes meio. Então, em vez de dividir por H, eu vou multiplicar por 1 sobre H. É a mesma coisa. Toda multiplicação é uma divisão. Matemática básica, né? Isso é importante para você passar em cálculo de primeira. Porque muito professor faz isso aqui direto de cabeça e aí ninguém entende nada. Por isso que eu expliquei isso aqui com mais calma. Então, basicamente, a gente vai pegar o resultado do passo 2, dividir por H e resolver o limite. Ok? Então, copiei aqui o passo 2. Deixa eu marcar aqui em outra cor. Tudo isso aqui é o passo 2. Tá? Copiei e colei aqui. Aí agora eu vou dividir por H, ou multiplicar por 1 sobre H, a mesma coisa, e resolver o limite. Gente, eu posso separar esse limite em 2. Seno de H dividido por H, que é esse primeiro termo aqui, eu separei nesse primeiro limite. E o restante, né, que é essa parte aqui, ó, eu separei nesse segundo limite. Isso pode ser feito porque limite de produto é o produto dos limites. As propriedades de limite são bem intuitivas. Tá? A gente tem limite de um produto, eu posso separar em 2 limites. Enfim, nesse primeiro limite aqui, aí vem a grande sacada. Esse limite aqui, esse primeiro limite, é o que estava atrapalhando o exercício. Esse limite aqui estava dando 0 sobre 0 e estava causando aquela indeterminação. É por causa dessa parte que a gente não conseguia fazer o exercício rapidamente. E agora que a gente manipulou, nós conseguimos resolver esse exercício. Vocês lembram do limite fundamental? Seno de H sobre H, quando H vai para 0, isso aqui é igual a 1. Então, rapidamente, a gente resolveu essa primeira parte. Ok? Isso aqui vai dar 1. Como está multiplicando, eu posso ignorar essa parte. Agora, para resolver esse limite, que é o restante, é só substituir o H por 0. Então, vai ficar seno de 0, cosseno de 0. Onde tem H, eu escrevi 0. Seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar 0 vezes alguma coisa em cima, que é igual a 0, né? Sempre que você multiplicar algo por 0, vai dar 0. 0 dividido por 2, que vai dar 0, né, gente? Você pega 0 dividido por 2, vai dar 0. Olha o que sobrou aqui. Menos seno de x. Essa é a resposta do exercício. Agora, presta atenção. Você só vai resolver usando definição, que dá trabalho, se ele pedir. Resolva
usando a definição de derivadas. Porque para você passar em cálculo de primeira, você não vai usar a definição toda hora. O que normalmente acontece é assim, ó. Qual é a derivada do cosseno de x? Se ele não falar nada, você já pode colocar imediatamente. Derivada de cosseno é igual a menos seno. Isso aqui é aceito, tá bom? É uma propriedade, é uma regra. Então presta atenção. Pediu pela definição, dá trabalho, olha só. 2 páginas de conta aí. Não pediu nada, aí você resolve usando as propriedades, que é bem mais fácil, mais direto. Beleza? Então fechou, galera. Vimos muita coisa nessa aula. Bora fazer um resumão de tudo que a gente estudou? Olha só. Começamos aí com uma revisão de trigonometria. O que é seno, o que é cosseno, né? Cateto oposto, cadeia adjacente, hipotenusa. Depois eu expliquei o que são as funções inversas trigonométricas. Né? Muita gente confunde arco-seno com seno, arco-cosseno com cosseno. São coisas completamente diferentes, principalmente na hora de derivar e integrar. Integral do arco-seno, deixa eu escrever aqui, ó. Se você for integrar o arco seno de x, é diferente de integrar o seno de x. Então, isso é um erro muito comum para você passar em cálculo de primeira. Não confunda função trigonométrica com função inversa trigonométrica. Vimos também algumas aplicações, né? A derivada pela definição, ela dá trabalho. Muitos alunos morrem de medo disso aqui, mas é comum nas provas. Depende do seu professor, tá? Tem professor que cobra, tem professor que não cobra. Então, muito cuidado. Recomendo vocês assistirem essa aula mais uma vez com calma para pegar a manha nesse exercício. Falamos aí sobre não entender a aula do professor de faculdade, e passei algumas dicas, o medo, né, da prova presencial de cálculo, pré-requisitos, essa parte aqui foi essencial para você entender a aula. Eu expliquei a definição de derivada, o cosseno de uma soma, a primeira relação fundamental da trigonometria, produto notável, que é diferente de 2 quadrados, limite fundamental. Nossa, a gente realmente viu coisa demais. Essa live foi bem produtiva. Agora, presta atenção. Eu acredito que alguns alunos, mesmo eu explicando passo a passo, eu acredito que ainda não ficou claro. Acho que muita gente ainda está travada, ainda está com dificuldade. Então, a minha dica é: assiste essa live de novo, com calma, assiste os pré-requisitos de novo. Qualquer dúvida que você tiver, põe aqui nos comentários que eu vou te ajudar, tá bom? E, para finalizar, a gente resolveu o exercício com uma técnica incrível. Por quê? Essa técnica organiza melhor as contas. Se você imagina tudo isso aqui que eu fiz, e toda hora você deve ficar escrevendo limite e divide por H, limite e divide por H, a chance de você errar é muito maior. Então, anota esse passo a passo aí. Você primeiro calcula o f de x mais h, depois calcula o numerador, né, que é o f de x mais h menos f de x, para depois resolver o limite. Então, sempre divide um exercício de derivada pela definição em 3 partes. Isso aqui ajuda você a passar em cálculo de primeira. Conheço vários alunos que foram mal na prova só porque pediu derivada pela definição. E quando você divide assim, fica tudo mais simples. Então é isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Tá? Foram aí mais de 50 minutos de aula. Na verdade, foram 45 minutos, né? Muita coisa, a gente aprendeu muito nessa aula. E galera, a minha missão com essas lives é fazer qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou apaixonado com isso. Por isso que vai ter live todo dia nesse canal. Eu estou tentando organizar um horário aqui. Provavelmente eu vou entrar todo dia entre meio-dia e 1 da tarde. Tá? Mas, eventualmente, o replay dessa live vai ser liberado depois. Mas tenta participar ao vivo. Quem sabe se inscreve aí nos comentários, eu te ajudo na hora, né? Qualquer dúvida que você tiver, põe aqui nos comentários, tá bom?
Vai que você não entendeu algum dos passos que eu resolvi? Escreve aqui a sua dúvida que eu vou te ajudar. Agora, para finalizar, toma muito cuidado com o que eu vou te falar aqui. Esse vídeo foi legal, a gente aprendeu muito, mas para você passar em cálculo de primeira, só esse vídeo não é suficiente. Porque, infelizmente, galera, tem várias outras matérias, tá? Tem a regra da cadeia, que muito aluno tem dificuldade, taxas relacionadas, derivação implícita, e assim, confia em mim, sempre tem um jeitinho mais fácil, um jeito mais rápido, mais simples de resolver, tá? Eu estou falando mais rápido, mais simples, em comparação com aquele jeito tradicional que você estuda no livro, que você estuda na faculdade. Sempre tem um jeitinho mais fácil. E olha só, coloquei algumas derivadas aqui como desafio para vocês. Derivada da tangente, raiz de x, arco seno de x e x ao cubo menos 3x2 mais x. Tenta fazer essas derivadas usando a definição. São questões de desafio, tá? São questões que podem cair na prova. Então, faz o seguinte, tenta resolver. E se você quiser que eu faça um vídeo resolvendo algumas dessas quatro derivadas pela definição, que se não for pela definição é simples, você só põe a resposta quase imediata. Mas usando a definição não é um exercício simples, tá? Dá trabalho. Tenta fazer e me fala aí se você conseguiu. Usa aquele macetezinho, tá? Separa sempre em 3 passos. Então, fechou? Qualquer dúvida, põe aqui nos comentários e me fala aí também, me dá ideia para a próxima live. Vai que você quer que eu faça uma live de integral, limite, série, sequência, equações diferenciais, qualquer coisa que estiver incomodando você, matemática básica, pré-cálculo, põe aqui nos comentários, porque o que você escrever pode ser o tema da próxima live. Combinado? Então fechou, um grande abraço e até amanhã.